Precisamos compreender que Deus nos fez um reino de sacerdotes. Somos sacerdotes de Deus. Quando nós nos convertemos, quando nascemos de novo, quando nós nos submetemos a Cristo como Senhor de nossas vidas e o nosso Salvador. Somos filhos, feitos filhos de Deus à imagem de Cristo, para revelarmos a vontade e o seu reino neste mundo. Precisamos compreender isso e precisamos entender o nosso papel como sacerdotes de Deus, para não praticarmos obras que não têm nada a ver com a vontade e nem o plano de Deus. Podemos mirar no que era o papel do sacerdote na nação de Israel, na lei, para que a gente, entendendo este papel, possamos fazer na nova realidade. Na realidade do reino de Deus, na realidade em que somos feitos um ser espiritual à imagem de Cristo. Se não entendermos isso, nós não cumpriremos o nosso papel como é da vontade de Deus para nós. Por isso, lá em Malaquias, temos um exemplo disso, uma palavra que é ministrada, ou seja, aos sacerdotes, e que há a necessidade que podemos traçar um paralelo para o que precisamos fazer em nossos dias. Lá em Malaquias 2, 7 e 9 diz assim: porque os lábios do sacerdote devem guardar o conhecimento, e da sua boca devem os homens procurar a instrução, porque ele é mensageiro do Senhor dos Exércitos. Mas vós tendes desviado do caminho, e por vossa instrução tendes feito tropeçar a muitos. Violastes a aliança de Levi, diz o Senhor dos Exércitos. Por isso também eu vos fiz desprezíveis e indignos diante de todo o povo, visto que não guardastes os meus caminhos e vos mostrastes parciais no aplicardes a lei. Qual é o papel? Guardar o conhecimento, ser fonte de instrução. Nós precisamos entender que somos mensageiros do Senhor. Qual o nosso papel? Revelar a vontade de Deus. Não é na nossa religiosidade, não é torcermos o juízo, não é buscarmos os nossos interesses por meio da religião, mas sermos instrumento e expressão de Deus neste mundo, vivendo a sua vontade, glorificando o seu nome. Precisamos crescer, precisamos amadurecer e entender a nossa responsabilidade. Não é de alguns, mas de todos, todos os filhos de Deus, pois somos um reino de sacerdotes, uma nação santa, um povo de propriedade de Deus. E precisamos entender que nosso papel é revelar as suas virtudes neste mundo, é revelar a multiforme sabedoria de nosso Deus. Quando entendemos que precisamos conhecer a Deus, compreender a sua vontade, caminhar para a maturidade, caminhar no sentido de conhecer o Senhor para que a gente revele e expresse a sua vontade neste mundo. Precisamos crescer, amadurecer e viver a plena vontade de Deus neste mundo, glorificando o seu nome. Não se trata de fazer de qualquer maneira, mas fazermos segundo a vontade de Deus, honrando e glorificando o seu nome, expressando a sua vontade. Agora, como podemos falar da vontade de Deus se não conhecemos? Como podemos andar na vontade e ser fonte de instrução se o que nós usamos está relacionado à religiosidade e a pensamento humano? Nós precisamos ensinar a andar na vontade de Deus. Para ensinarmos, nós precisamos aprender, precisamos conhecer, precisamos amadurecer. Cristo deixa claro: se desejamos ser seus discípulos, precisamos negar a nós mesmos, tomarmos a cruz e seguirmos a Ele. Isso quer dizer que precisamos morrer para uma forma de pensar e de viver deste mundo e seguir o seu modelo. Aprendermos a ser oferta em favor da vontade de Deus. Paulo nos instrui sobre isso.
ele diz que a gente precisa nos renovar pela transformação do entendimento. Isso lá em Romanos 12, 1 e 2. Pois só assim a gente vai experimentar qual seja de fato a boa, a perfeita e agradável vontade de Deus. E que precisamos realizar o culto que agrada a Deus, que está relacionado a ofertarmos os nossos membros à vontade de Deus. Qual a vontade do Pai? Nós não podemos ter dúvida disso. Nosso papel, como sacerdotes de Deus, é fazermos a sua vontade ser conhecida. É revelarmos o seu reino, é vivermos segundo os valores eternos do reino de Deus, praticando a justiça, expressando misericórdia, manifestando graça, compaixão, revelando o seu amor para todas as pessoas. Não se trata de gostar muito das pessoas e viver e conviver com aquelas que nós simplesmente nos agradamos. Mas é sermos instrumento e expressão da vontade de Deus neste mundo, como Paulo nos fala. Ele diz que se o inimigo está com fome, a gente deve dar comida. Se está com sede, devemos dar bebida. Nós precisamos entender isso. Se não entendermos essa vontade do Pai, nós viveremos segundo a religiosidade, segundo uma forma de pensar natural que não tem nada a ver com o reino de Deus. Buscar o conhecimento de Deus, buscar o conhecimento dessa vontade, entender, internalizar que as nossas vidas existem para revelar o reino de Deus, para revelar a vontade de Deus, para andarmos neste mundo praticando a justiça. As nossas reuniões devem ser um lugar onde nós aprendemos, nós conhecemos sobre a vontade de Deus. Não é um lugar para prestarmos um serviço para Deus, no sentido de apaziguar a sua ira, fazendo o que agrada a Ele para que Ele não nos puna. Isso é religiosidade, isso não tem nada a ver com o reino de Deus. A gente precisa crescer, amadurecer e compreender estas coisas para sermos instrumento de justiça e expressão da graça, do revelar do amor de Deus neste mundo. Que a gente possa crescer, amadurecer, compreender a vontade de Deus e ser instrumento de justiça e expressão da graça de Deus neste mundo. Que a gente possa crescer, amadurecer e compreender essa vontade. Graça e paz sobre a tua vida. Amém.